Então, pessoal, essa daqui é a nossa controladora CRM644. Aqui são as entradas dos leitores. Aqui você liga o leitor 1, aqui você vai ligar o leitor 2. Aqui são os sensores. Você pode estar ligando até 4 sensores aqui. Quando aqui atraca, aqui você vai ligar o sensor 1, aqui o sensor 2. Aqui você consegue ligar para ele fazer uma botoeira. Aqui você consegue ligar um teclado matricial. E quando ela está como aplicação Control I/O, você também consegue usar ele como sensores. Aqui embaixo você vai ter as saídas. São 7 saídas. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima saída. Aqui você pode estar ligando o buzzer. E aqui são os botões de menu dela. Aqui você tem o reset, caso você queira colocar um botãozinho de reset. A CRM ela funciona com o módulo TCP/IP ou 485. Só que para 485 você precisa ter um conversor de 485 para 232. Aqui é o board de alimentação dela. Esse daqui é o módulo de rede. Às vezes quando você liga o display e ele fica apagado, você precisa inverter aqui o anodo e o catodo. É só mudar o pingo de solda aqui. Então, aqui é para você conectar o display. Tem que verificar só se no display ele está com o pino para frente ou com o pino para trás. Como ele está com o pino para frente, ele está para ligar na giga aqui, ele vai ficar com o pino para frente. Essa aqui é a minha giga de teste. Nela eu tenho 2 leitores, um solenoide, tem um sensor de giro aqui. Aqui é a alimentação, o pino de alimentação. Essa primeira entrada aqui é de 12 volts. Aqui você vai ligar o GND e aqui a entrada de 6 volts. Só tem que prestar atenção na alimentação dela aqui, ela tem que estar com 6 volts. Não pode estar muito acima nem muito abaixo. Se você colocar muito acima, você pode queimar o tibo, que é o mais sensível, que é o módulo de rede, ou você pode queimar até mesmo o processador. Outra coisa que tem que prestar bastante atenção aí é o 12 volts também, tentar manter, dependendo do leitor, ele não aguenta uma tensão muito alta. Vou ligar aqui os leitores. Os pinos do leitor também tem que prestar atenção. O primeiro pino aqui é o 12 volts. Isso aqui também na CRM, o primeiro pino é 12 volts. O segundo pino dela aqui é 5 volts. Aí aqui data 0, data 1 e GND por último. Então a ligação aqui, ó, 12 volts, data 0, data 1 e GND. Vou estar ligando dessa forma. Vou estar ligando aqui também o leitor 2. E aqui os sensores. Sensores também. Vou prestar atenção na ligação. O primeiro pino aqui é 5 volts. Aí você tem que verificar se o seu sensor funciona em high ou em low. Se ele for em baixo, você vai ligar aqui no segundo pino. Aí aqui você liga o GND. Aqui você vai ligar o sinal. E como os dois estão ligando no mesmo sensor aqui você só precisa ligar o sinal. Aqui embaixo eu vou ligar o pictograma. O pictograma aqui tem que ficar esperto só também que tem polaridade, tá? Aqui o pictograma. Então, o primeiro pino aqui, de todas as saídas, o primeiro pino é o GND, o segundo é o 12 volts. Na verdade, aqui a saída vai depender do que você alimentar aqui. Como aqui está alimentado com 12 volts, aqui vai sair 12 volts. Se aqui eu colocasse 5 volts, aqui embaixo também sairia 5 volts. Só prestar atenção nisso daí. Então aqui, GND, positivo, e aqui eu só estou ligando o positivo para alimentar o pictograma. Então aqui mostrando para vocês, eu estou com um sensor de giro para simular a catraca. Mas aqui é minha giga de teste. Nela tem o sensor de giro, aqui tem o pictograma. Se eu ligar aqui, ó. Então aqui eu tenho o pictograma. Tenho o solenoide para simular o acionamento.
Estou usando uma fonte de 12/6 aqui. Ela já eu consigo ligar a CRM e os leitores. E estou usando 2 leitores de proximidade Wigan. Agora eu vou ensiná-los como configurar a CRM. Aqui você vai ter 4 botões. O primeiro botão serve para você entrar no menu dela. O segundo, você consegue navegar para frente. E aqui você consegue voltar no menu. Aqui você consegue alterar a configuração. Perceba que aqui ele fica com uma bolinha do lado direito superior, indicando que ele está em modo de alteração. E aqui no segundo botão você consegue navegar para cima, ou aqui você navega para baixo no menu dela. Então aqui você consegue navegar para cima e aqui você consegue voltar. Vou resetar a placa aqui. Para resetar a placa, o padrão de fábrica, você aperta aqui o primeiro botão, aperta o quarto botão, aí ele pergunta se você deseja resetar. Se você apertar o segundo botão, você sai. Vou resetar. Aperto aqui o primeiro botão novamente. Então aqui ela está mostrando o nome, CRM 644P, o sentido dela, de S1 para S2, o ID dela é 1, aqui ela está bloqueada, o tipo de leitor é data clock, e aqui o tipo de comunicação dela está como RS485, velocidade de 115.200. Vamos configurar então. Primeira coisa, o ID. O ID dela indica para o sistema qual controladora que ele vai comunicar. Então esse ID corresponde ao mesmo ID que está no sistema. Na parte do sistema eu vou estar mostrando para vocês certinho que campo que representa esse daqui. O ID tem que ser único, não pode ter duas controladoras com o mesmo ID. Se duas controladoras tiverem com o mesmo ID, o sistema estiver tentando comunicar com elas, não vai conseguir. Ele vai mandar o pacote para uma, as duas vão receber e vão tentar tratar o pacote. Na hora de responder também o sistema não vai saber para qual responder corretamente. Então, prestar atenção, o ID tem que ser único. Próximo passo aqui é o tipo de comunicação dela. Aqui ela está como 485. Eu vou habilitar o TCP/IP dela. Para isso você vem aqui no quarto botão para alterar. Aí você aperta aqui o terceiro botão, ele muda para TCP/IP. A gente segue como padrão sempre usar a velocidade de 115.200. Essa velocidade, se caso precise ser alterada, você também precisa alterar no software do Tigo. Na hora que chegar no software do Tigo também eu vou estar mostrando isso daqui. Então vamos deixar aqui como TCP/IP, velocidade 115.200. Aqui é para biometria. Eu não vou dar um foco nisso daqui agora. Mais para frente eu vou mostrar como que liga o módulo de biometria e como que configura. Vou só mostrar uma configuração básica aqui para ele funcionar como porta e como catraca. Então aqui é a biometria para configurar. Aqui é o tipo de leitor que está ligado. No meu caso aqui está como o Wigan 26 bits. A controladora aceita data clock. O Wigan 26 bits que é o meu. MyFair Acura. O Wigan 26RF. Esse RF aqui é para controle remoto. Serial Acura. STX Data ETX. Data CRLF. Isso daqui é para código de barras ou qualquer outro leitor que seja serial. Wigan 44 bits. Sensor CCD. Isso daqui também serve como código de barras ou leitor que tenha uma transmissão em serial. Tem um detalhe só, que esse sensor CCD ele só funciona o leitor 1, o leitor 2 dele não funciona nessa configuração. O Wigan 35 bits, o Wigan genérico. Esse Wigan genérico aqui também é uma configuração interessante quando você não sabe que tipo de Wigan você está usando. Porque daí ele mostra aqui para você na leitura qual é o tipo de leitura que ele está lendo. Wigan genérico e depois vem data clock. Eu já vou deixar aqui como Wigan 26, que é o padrão dos meus leitores. Então aqui é o módulo de memória. Vamos deixar aqui como desabilitado. Ela tem um módulozinho de memória, mas não está ligado aqui. Modo offline, leitor.
Aqui consulta a memória, libera acesso. Eu sempre recomendo deixar como consulta a memória na hora que finalizar a instalação no cliente. Deixa só como libera acesso somente para testar, para ver se está liberando ou não. Aí caso não libere, mesmo com ela offline, é algum problema aqui ou no leitor ou no acionamento. Se ela estiver funcionando normal, você passou o cartão nela com offline, ela mostrou a leitura do cartão, liberou o acesso, e quando você coloca online não libera, aí pode ser algum problema de comunicação ou de configuração no software. Vamos deixar aqui como libera acesso para a gente testar. Aqui o tipo de aplicação, como que ela vai operar. Então aqui a gente tem catraca, um solenoide sem cofre, catraca, um solenoide com cofre, uma porta com 2 leitores, duas portas com 2 leitores, torniquete PT, Control I/O e catraca de evento. Catraca 2 solenoides sem cofre e catraca 2 solenoides com cofre. Então vamos explicar o que é cada um aqui. Vamos começar primeiro pelas catracas, tá? Qual a diferença de catraca de um solenoide e catraca 2 solenoides? Esse solenoide é referente ao solenoide de travamento. Tem catracas que tem um solenoide para travar um lado e outro solenoide para travar outro lado. Se esse for o caso, você tem que deixar como catraca 2 solenoides. Agora, se você tiver um solenoide somente que trave tanto a entrada quanto a saída, aí é um solenoide só. Esse com cofre, se ele tem cofre coletor com sensor ou não. Então, a maior parte das nossas catracas que nós vendemos, ela geralmente tem o cofre coletor, tem o solenoide do cofre, mas ele não tem um sensor no cofre. Se ele tiver o sensor no cofre, aí você deixa a catraca com cofre. Se ele não tiver o sensor, somente o cofre coletor, aí você deixa sem cofre. Qual a diferença de uma porta com 2 leitores e 2 portas e 2 leitores? A aplicação uma porta com 2 leitores é quando você tem uma porta, uma cancela ou um portão que o leitor 1 e o leitor 2 vão acionar a mesma saída. Então, se eu bater o cartão no leitor 1, ele vai acionar a saída 1. Se eu bater o cartão no leitor 2, ele também vai acionar a saída 1. 2 portas e 2 leitores já é o contrário. Se você passar no leitor 1, ele vai acionar a saída 1. Se você passar no leitor 2, ele vai acionar a saída 2. Tem um detalhe só que quando ela está como 2 portas e 2 leitores, quando você passa no leitor 2, ele automaticamente aciona a saída 3. Isso daqui daí dá para você ligar um cofre coletor aqui, que quando ele faz a leitura aqui no 2, ele aciona a saída 3. Esse pulso da saída 3 também serve quando você está usando catraca, um solenoide sem cofre e 2 solenoides sem cofre. Então, sempre que ele receber uma leitura no leitor 2, ele automaticamente aciona a saída 3 aqui, que seria do solenoide. Então vamos deixar aqui o solenoide, um solenoide sem cofre. Sensor do cofre, como eu expliquei lá na catraca, se ela for catraca com cofre, você tem que falar se o sensor do cofre ele é pós-leitor, ou seja, depois do leitor, ou se o sensor do cofre está pré-leitor, antes do leitor. Para ele saber se primeiro ele vai pegar o sensor, depois ele vai fazer a leitura e acionar o cofre, ou se primeiro ele vai fazer a leitura, depois que ele vai passar pelo sensor para ativar o cofre. Configuração aqui da catraca, se ela está bloqueada, então ela pode ser bloqueada. Entrada livre, ou seja, ele vai obrigar que para sair ele passe o cartão, mas entrar ele vai conseguir entrar livremente. Saída livre, ou seja, ele vai obrigar que a pessoa passe o cartão para entrar, mas a saída ele consegue sair livremente. Livre, ela fica livre para os dois lados. Manutenção, que daí ela não recebe leitura nenhuma. E bloqueada, que é o padrão, que para entrar ou sair precisa passar o cartão. Timeout de acesso, esse daqui quando é catraca, é o tempo que ela vai ficar aguardando a conclusão do acesso. Então eu passei o cartão, nesse caso ela vai ficar esperando 12 segundos o giro da catraca. Se não ocorrer o giro,
ela vai dar um acesso cancelado. Se ela tiver como porta, esse tempo é em décimos de segundo que ela vai ficar dando o pulso para a porta ficar liberada ou para acionar a cancela ou o portão. Então eu vou deixar aqui, como ela está como catraca, eu vou deixar 6 segundos. Direção. Então, se no caso de catraca aqui, o sentido dela, se está de S1 para S2 ou de S2 para S1. A gente não recomenda muito mexer nessa configuração, é mais fácil você inverter os sensores, o S1 com o S2 aqui, e inverte também as saídas aqui do pictograma. Inverte com a direita com a esquerda. Contador de entrada, aqui quando é catraca ele conta as entradas e também consegue contar as saídas. O meu pictograma aqui ele está piscando. Como que eu resolvo isso? Eu tenho que vir aqui, colocar o sensor 1 em high. Então eu deixo ele aqui em high. E altero o sensor 2 também para high. Então pode ver que aqui ficou 1 em 1. Aqui ele fica como HHLL. E aqui o meu pictograma ele para de piscar. Se eu fechar aqui um sensor, ó, isso daqui também é uma forma de você testar o sensor se ele está funcionando ou não. Então se eu fecho aqui o sensor, pode ver que ele altera aqui para 0. Meu pictograma ele pisca. Se eu fecho o outro sensor aqui, o outro sensor fica em 0 e o pictograma pisca. Então se você está em dúvida se o seu sensor está funcionando ou não na catraca, tenta fechar ele aqui, ver se ele muda de estado e se o pictograma pisca. Aqui é uma forma de você testar aqui se o sensor está funcionando ou não. Aqui você consegue inverter o estado da saída. Aqui, para o padrão, ele vem como normalmente aberto. Se você precisa que ele altere para normalmente fechada, no caso você está instalando uma porta magnética, que ele precise que fique o tempo todo com o pulso e na hora de liberar o acesso ele interrompa o pulso. Então você faz a configuração aqui, tá? No caso você teria que mudar aqui para NF. Como não é o caso, eu vou deixar tudo como NA. Então você consegue mudar todas as saídas aqui, caso precise. Aqui no monitor serial a gente consegue fazer um debug para ver se os pacotes que ela está transmitindo e recebendo estão corretos. Isso daqui é mais uso nosso mesmo. Então aqui você consegue também testar as saídas para ver se todas estão funcionando. Então se eu mandar aqui, ó, pode ver que o solenoide aciona. Se eu mudar aqui para a saída 2, pode ver que o solenoide aciona. Para a saída 3, 4. Aí no caso aqui, o 5 é do pictograma. Aqui ele está acendendo as direções do pictograma. Aqui eu consigo testar todas as saídas para ver se estão funcionando. Então ficou uma dica aí, se você não sabe se está liberando ou não, se está mandando pulso ou não, se a saída está queimada ou não está. Dessa forma você consegue testar as saídas. Aí aqui você consegue também cadastrar alguns cartões para ela trabalhar offline na memória dela. Só que os registros das liberações desse cartão, eles não ficam gravados, você não consegue passar para o sistema. Isso daqui é mais uma emergência, por exemplo, digamos que o sistema caiu, alguma coisa assim, você precisa ter alguns cartões mestres lá para liberar o acesso. Então, para você fazer o cadastro, tem um detalhe também, você só vai conseguir fazer se ela estiver offline, ou seja, se esse LED aqui, que indica o estado dela de online para offline, estiver totalmente estático, ele tem que estar dessa forma estático, não pode estar piscando. E você só consegue gravar se estiver ligado no leitor 1. Aí para gravar você aperta aqui o quarto botão e aproxima seu cartão. Aqui no meu caso eu já consegui cadastrar o cartão. Então se eu quiser excluir um cartão, eu venho aqui, avanço, excluir, falo qual cartão que eu quero excluir. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui o cartão 3, aperto aqui o primeiro botão, o 3 foi apagado. Então, um detalhe também, eu sempre recomendo, depois que você fizer essa configuração dela aqui, você desliga ela, espera uns 30 segundos aqui e liga ela novamente. Aí
Só vamos conferir aqui o endereço dela, tem que estar o mesmo do sistema, o ID. Comunicação aqui eu deixei como TCP/IP. Então esse LED aqui é o que indica o estado dela, se ela está online ou não. Esses dois LEDs aqui indicam a comunicação dela, o TX e o RX. Aqui a comunicação Nitigen, aqui o leitor Nitigen, aqui o tipo de leitor que está ligado nele. Então no meu caso é o WIGA 26 bits. O módulo de memória está desabilitado. Ele está como libera acesso no modo offline. Está como o catraca com solenoide sem cofre. Aqui o tempo de acesso dele está 5 segundos. S1 para S2, PC Master 15 segundos. E os sensores aqui, como está ligado, HHLL. Ele tem que ficar tudo como 1 aqui. Uma forma também de você testar aqui se o seu leitor está funcionando ou não, você deixa ela em modo offline aqui. Pode ver que está aceso o LED de offline. Você aproxima o cartão, aí ele vai mostrar para você o número do cartão. Ele mostra o leitor. Então aqui, ó, pode ver que ele mostra aqui 2, que é o número do cartão. Aqui você também consegue testar, simular para ver se ele está liberando o acesso. Então, aqui eu estou simulando a catraca. Tem que fechar o S1, S2, depois abrir o S1 e abrir o S2. Aqui vamos fazer o teste como porta. Vou colocar aqui 2 portas. Vou ligar aqui o cofre no 3 aqui. Só desligar aqui e ligar de novo. Então aqui eu deixei como 2 portas e 2 leitores. Então pode ver que quando eu passo no leitor 2, ele automaticamente já manda o pulso aqui na saída 3. Correto? Então aqui você vai ligar no cofre. Para quando o visitante for jogar o cartão no cofre, ele faz a leitura e já recolhe o cartão. Se eu colocar ele aqui como uma porta com 2 leitores, pode ver que isso não ocorre. Então se precisar ligar o cofre como porta, tem que estar como 2 portas, 2 leitores e ligar aqui na saída 3. Então aqui quando ele está como uma porta e 2 leitores, você passa aqui no leitor 1, espera ela cair para offline. Então ela caiu para offline, está aqui com LED estático aceso. Passa no leitor 1, ele libera a saída 1. Passa no leitor 2, ele libera a saída 2. Se eu mudar a aplicação aqui para 2 portas e 2 leitores, então eu passo aqui. Ele não aciona a saída 2, passo no leitor 1, ele aciona a saída 1. Aí se eu mudar aqui, colocar ele aqui na saída 2, ele libera a saída 2. E se eu passar aqui no cofre, ele também aciona a saída 2. Aí como catraca é um solenoide sem cofre. Então se eu fechar aqui o sensor, o pictograma ele fica piscando em vermelho. Se eu fechar aqui também ele fica piscando em vermelho. E os dois acionam o mesmo solenoide. Só para você ver aqui os sensores. Se eu fecho o sensor 2, ele aciona o solenoide 2. E se eu fecho aqui o sensor 1, ele aciona o solenoide 1 aqui. Ó. Se ele faz uma leitura no leitor 2, ele automaticamente aciona aqui a saída 3. O leitor 2, para ela modo offline, é sempre saída. Então sempre que ele liberar um acesso, ele vai liberar saída. Agora no leitor 1, ele libera bidirecional. Ele libera para os 2 lados para você conseguir fazer o acesso. Isso em modo offline. Então é basicamente isso, a configuração básica para o funcionamento da CRM. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve no nosso canal para ficar sabendo das novidades aí e instalação e configuração dos nossos produtos, tá bom? Até a próxima, tchau!